Usar getters e setter para controlar acesso a um objeto. Então, a gente já viu no exercício passado como a gente cria uma classe, né? Eu chamei a classe de forma, porque quando a gente faz uma cópia dessa classe, né? É como se a gente pegasse uma forma, né, de bolo e a gente conseguisse fazer vários bolos com aquela forma. Então, a classe, ela classifica algo, né? E ela sempre faz uma cópia desse algo. Por que eu falo classifica, né? Porque aqui é livro, aí poderia ser carro, aí poderia ser retângulo, tem várias coisas que pode ser pessoa. Dentro da classe, a gente tem a função construtora, né? No caso, fosse um carro. A função construtora seria como se fosse a fábrica do carro. E aqui dentro a gente passaria aquilo que a gente quer customizar nesse carro que a fábrica vai produzir. A gente pode falar aqui, por exemplo, a cor ou o modelo. Aqui no caso, como é um livro, a gente vai alterar o autor aqui. Por quê? Porque às vezes pode ser um cadastro lá de banco de dados e você vai cadastrar o livro, né? E vai cadastrar o autor e você quer que seja possível, por exemplo, alterar caso insira o autor errado, alguma coisa assim. Então, aqui ele está apresentando para nós que a gente tem dois métodos, o get e o set. E o getter, né, que é o método aqui, ele serve para acessar as propriedades e o setter para modificar as propriedades. Então, eu copiei esse código que estava desse lado aqui e coloquei aqui para a gente poder comentar algumas partes e olhar os console logs aqui. Então, esse Anonymous é daqui e o New Author é daqui. Ela é daqui. Então, por exemplo, se eu comentar o set, a gente vê que eu não consigo reatribuir um valor para o writer, né, que é o escritor, ou o autor, né. Se eu comentar o get, a gente vê que dá indefinido em tudo. Por quê? Porque, como eu falei, o getter é para acessar as propriedades. Então, praticamente, se você não tem o get e você tem o set, você não consegue fazer nada. Porque, primeiro de tudo, você precisa acessar as propriedades. Outra coisa que ele está falando aqui é que o underscore a gente coloca antes da variável, que é para um programador que vai olhar esse código ou alterar esse código, saiba que a gente quer que essa variável ela fique dentro dessa classe. A gente quer que ela seja uma variável privada. Aí aqui eu coloquei uma classe pessoa com uma função construtora que recebe nome, sobrenome e idade. E aqui embaixo, ó, passei valores absurdos, né? Nome é um número, sobrenome é outro número, idade é uma string. Então aí a gente já vê que o get e o set, eles têm funções não só de receber e alterar, né? Porque, por exemplo, no set, eu vou colocar o set aqui no mesmo código, ó, pode ver que aqui é o mesmo código que estava lá, eu só coloquei o get e o set para a gente avaliar. Então, no set, aqui a gente fez um tratamento, eu coloquei um if, né? Porque se, na hora que eu for alterar esse nome, mesmo receber, né, o nome, se não for uma string, então ele vai ter que jogar um erro aqui, ó. E ele já jogou, né? Porque aqui embaixo eu fiz aqui, ó, console log, pessoa.nome, né? E o nome que foi passado aqui não é uma string, né? Então, a gente vê que no set, a gente consegue escolher, então, o tipo de dado que a gente vai receber. Né? Assim, quem sabe inglês sabe que a palavra set é meio óbvia, né? A gente está programando, então, como a gente quer receber esses dados, né? E aqui eu tenho um exemplo mostrando como que funcionaria no caso
o get. Porque aqui, ó, eu tenho um objeto normal, tá? Não tô nem usando classe aqui. Aí eu tenho a propriedade nome, a propriedade sobrenome. E eu quero que essa função aqui, que ela concatena, né, o nome e o sobrenome, tá aparecendo até aqui embaixo. Eu quero que essa função, ao invés de eu colocar aqui, ó, ponto nome sendo uma função, eu quero que ela seja uma propriedade. Eu quero acessar essa função como se ela fosse uma propriedade, né? Não como uma função. Para isso, a gente pode usar o get. Né? Aí a gente colocaria, por exemplo, um set aqui embaixo. Vou apagar esse aqui. E esse aqui eu vou descomentar. Aí, ó, ele já até fala, ó, que não é mais uma função, né? Porque ele já passou a considerar essa função como uma propriedade. Então, eu não preciso executar ela e eu tenho acesso a ela como uma propriedade. Então, é para a gente ver aí como, né? Tem várias formas, né? Eu andei pesquisando aí, tem outras formas, né? Mas é uma forma da gente conhecer o get e o set. E a lição em si, eu não gostei da lição, eu achei a lição confusa, mas quem quiser aí pegar a resposta, você pode ir aqui em obter ajuda, obter uma dica. E a gente tem aqui em solution. Aí você vai copiar isso aqui. Deixa eu ver onde tem aqui. Deixa eu reiniciar a aula. Aí aqui onde está falando para a gente colar o código, a gente cola aqui. E roda, né? Basicamente é isso, porque eu não gostei desse exemplo, achei confuso, achei que tem várias formas aí da gente tentar visualizar o get e o set. Se vocês pesquisarem, a gente pode pedir para o chat GPT também, dar exemplos, né, de como utilizar o get e o set em objetos. Enfim, né, dá para pesquisar aí, ver vídeos de utilização, é até bom porque enriquece, né, o conhecimento. Porque se ficar só nesse exercício aqui, eu acho realmente muito confuso.